cara, eu nunca vi um cara jogar mais bola na quantidade de vezes que eu vi que o Zico. Entendeu? Simplesmente que eu vi 400 partidas do Zico, sei lá quantas milhares de partidas do Zico. E no nível de performance que eu vi, eu também já vi o Ronaldo jogando pra caramba, já vi Pelé jogando. Agora, na quantidade de Maradona eu vi jogando, mas eu nunca não vi tantos jogos do Maradona, do Pelé, do Ronaldo, quanto eu vi do Zico. Sim. E o Zico, assim, bicho, durante algum tempo, né? Você vê também depoimentos de caras aí, bola, que todo mundo respeita, que o Zico também era foda. Para mim, Brazuca, depois do Pelé, Zico, aí tudo bem, vai botar Maradona e Messi, aí vai discutir com a Argentina, não discute com a Não, é Argentina. paciência. Mas, olha, meu filho, se você perguntar pro meu filho que joga bola, gosta, se você perguntar quem foi o maior jogador ou o ídolo dele, ele não fala Gabigol, não fala, ele fala Zico. Mas ele não viu o Zico, não viu? Não viu, mas eu mostro os vídeos pra ele. O Zico veio aqui fazer o Vilela. Toda vez que a gente encontra o Zico, ele é super... Não veio aqui, né, Zico, ainda, mas é super atencioso. Pô, só de Fla-Flu, velho, tem uns 3 ou 4 que o Zico fez 4 gols, 3 gols, entendeu? O Zico, ele tinha várias coisas que eu vi ele falando que parece que é imodéstia, mas não é. Eu vi que ele falou com quem ele preferia jogar, o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Eu falei assim, Cristiano Ronaldo, que o Messi eu sei o que fazer o que o Messi faz. O Cristiano Ronaldo é mais complicado, aquela tamanho, aquela coisa, força física. Agora, cara, em termos de você ver o cara driblar 5-6, entendeu? Você ver o cara partindo. Até, obviamente, ele sofreu muito com a violência de lesões, como o Neymar mesmo, entendeu? Também não teve essa durabilidade toda, por causa também de apanhou o Mike Boy ladrão. Né? Sim. Mano. Dos jogadores que vocês tiveram contatos assim, qual foi o que se aproximou mais, que ficou mais amigo de vocês? Cara, ou seu, no caso? O próprio Ronaldo, né, por causa das circunstâncias ali, na Copa de 94, a gente causou assim, muita espécie, né, porque era inusitado, você tem 30 e pouco, 31 anos, quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, a Copa também era um negócio já, assim, você saía do estádio, você não via a Copa do Mundo, que era Estados Unidos... Era outra época também. Então, 30 anos atrás. Então, ficava todo mundo concentrado ali nos lugares da Media Center, os treinos, não sei o quê. E aí, quando você chegava, entendeu? Assim, a galera do Brasil ainda te conhecia, mais ou menos, nem todo mundo, mas conhecia. Assim, então a gente teve assim, uma embaixada, foi até curioso isso, que quem se aproximou muito da gente foi o Leonardo. O Leonardo era muito fã da gente. Legal. E ficava falando das piadas que eles falavam. E eles têm uma zoação que a gente fez com a seleção. E o Leonardo contou pra gente que eles sacanearam bastante o Dunga com isso. E o Dunga era puto com a gente. Porque na apresentação da seleção a gente fez uma piada. A seleção brasileira se apresentou, não sei o quê. E o momento mais emocionante foi quando o Dunga foi apresentado a bola. A gente, pra você ver como o futebol era outro nível, a gente implicava com o Dunga. O Dunga jogava pra caralho. Pra caralho? Eu falo isso para amigo italiano, que a gente implicava com o Dunga, os caras acham que a gente é um imbecil total. Lá na Itália é um deus, não, né? Deus, tipo, a Fiorentina. Fiorentina. Não, totalmente. Então, o Dunga, para errar passe, era difícil. Mas a gente implicava com ele, porque exatamente a gente gostava dos caras muito habilidosos, né? Sim. Óbvio, na seleção que tinha Romário e Bebeto, entendeu? Assim, então, beleza. Aí, quando a gente chegou lá, o Leonardo fez essa embaixada pra gente. Era engraçado que até vários radialistas iam na nossa aba, porque os jogadores vinham falar com a gente, então os caras começaram a fazer bolinho em volta da gente, porque na época não tinha esse negócio de organizado, de coletivo. Acabava o treino, ficava todo mundo gritando, fulano, fulano! E os caras vinham ou não. Como a gente era diferente, os caras começaram a vir. Então a gente começou a causar meio ali. E teve um problema, depois... Porque junto com o Leonardo, quem mais se aproxima da gente, o Ronaldo, foi o Zinho, entendeu? O Zinho era flamenguista, eu era, Bussula também, a gente, aquela papo todo, e o cara foi muito simpático. E aí começou o negócio da seleção ser causada, que ele estava jogando mal, não sei o quê, bababá. Que eu me lembro que o Luiz Fernando Veríssimo falou lá na Copa assim, não, a gente vai provar que não é só alemão e italiano que pode ser campeão mundial não jogando nada, né? Tipo assim, a gente deu também certo, pode. Deu certo. Também foi exagero que a gente jogou uma coisinha. Olha o que tá jogando hoje. Aí vai comparar lá atrás. Aí, brincadeira. Aí, quando a gente chega lá, começou a vir do Brasil, na época não tinha nem e-mail, não tinha nada, era fax.
as notícias que ninguém estava zoando com o Zinho aqui, chamando de enceradeira. E como a gente tinha 4 lá e 3 aqui, era mais fácil, às vezes, eles escreverem a gente fazer lá do que a gente escrever para eles fazerem aqui. Então a gente começou a fazer umas piadas do Zinho com enceradeira. A gente fez uma piada, que era o nego estava falando que tinha que mandar o Zinho de volta, mas o Parreira não conseguia pegar ele porque ele ficava rodando para mandar ele de volta para o Brasil. E o Zinho ficou magoadíssimo, já deu milhares de entrevistas falando que ele ficou magoado, não sei o quê, bababá, e a gente teve essa discussão. Que era tipo assim, valia, tipo, tu perde a piada ou perde a relação, amizade, né? E isso acabou tendo um pandan muitos anos depois, quando a Copa que o Bussunda morreu, 12 anos depois, 2006, 12 anos depois, na Alemanha, porque na primeira partida o Brasil não jogou nada contra a Croácia, ganhou 1-0, um gol de Kaká, e quase tinha perdido antes, a Croácia quase tinha feito gol, não sei o quê. E aí a galera no Brasil, que tinha ficado no Brasil, Madureira, Hubert e Reinaldo, ficaram fazendo material para o site de esporte, não sei se era o Globo Esporte, do Globo, não me lembro. Tinha um suplemento de Copa, e aí tinha uma parte de humor que a galera estava fazendo aqui. E aí eles botaram no jogo da Croácia uma foto do Kaká, acho que deve ser Kaká, e uma foto do Ronaldo, que estava meio acima do peso, botando Kaká e Cocô. E aí o Bussunda ficou muito puto da vida, né? Lá na Alemanha. E aí eu nem sabia dessa história, eu estava, sei lá, fazendo não sei o quê, saindo do banho, sei lá, eu fui passar em frente ao quarto dele, ele estava no telefone falando com a galera no Brasil, irado, e o Bussunda não saía do tom, o Bussunda era muito zen, não sei o quê, meio bonachão, eu vi o Bussunda com raiva, falando alto, eu fui ver, e aí ele estava discutindo com Madureira aqui, entendeu? Falando que, porra, que a piada ia ferrar com a gente lá na Alemanha, porque a gente tinha uma boa relação com os jogadores, e aquilo ia detonar a relação com os jogadores e ia dificultar o trabalho lá na Copa. Aí o Madureira falou para você, pô, mas a gente não tá aí para ter uma boa relação, a gente tá aí para fazer piada, né, brother? Aí eu falei, porra, é foda, porque é meio um checkmate. E aí eu tenho com argumento. E aí foi isso também, mas tinha essas... que eu nem me lembro que você perguntou, mas... já faz tanto tempo. Dos jogadores que vocês tinham mais amizade. Teve. Aí você falou das tretas, ótimo. Eu também falei dessa coisa, que em 94, quando a gente começou a se aproximar, mas teve uma outra história maravilhosa também, que não foi nem de proximidade, que a gente gravou a final de 92, quando o Flamengo tinha metido 3-0 no Botafogo. Aquele vídeo é demais. E foi jogar contra lá meio, já campeão, né, Brasil? Já tinha feito o resultado. E foi até quando teve uma tragédia desgraçada, que caiu as pessoas, um Maracanã antigo, hiper lotado. E a curiosidade é que eu estava gravando lá uma piada, que a gente chamava de A Cabeça, fazendo lá aqui no Maracanã, qualquer besteira, E o nosso câmera, na época, era muito fera, ele pressentiu, ele deu um chicote, ele saiu de mim e botou ele viu que com as pessoas... A imagem que foi no Jornal Nacional, sem mim, óbvio, porque eu não estava fazendo piada, das pessoas caindo, foi o programa que fez, foi a gente que fez. E aí ele botou essa imagem para o jornalismo, que ele pegou a galera despencando. Aí foi nesse dia de 92, e fui eu e Beto que fizemos, e eu ficou até famosa, porque na época teve a galera que não é flamenguista do grupo, ficou putinha comigo, porque eu não estava no texto, que estava o Flamengo foi 2-2, a segunda, o Flamengo fez 2-0, mas deixou empatar. E aí entrou um bandeirão, não sei o que, aí eu pulei na bandeira e falei assim, todo mundo tenta, mas só o Mengão é penta. Isso virou outra camiseta. E eu falei na hora, não estava no texto. Não estava no texto. Eu não era nem genial. Tenta e penta. Qual a rima que faz com penta? Não tem muita coisa. Aguenta. Né? Aí, beleza. Aí eu fiz essa coisa, mas a curiosidade é que fui eu e Beto. E o Beto é tricolor. Isso. E por que todo mundo, na época, porque foi você, Beto, que era para ir o Bussunda. Claro, o Bussunda é o hiper flamenguista, entendeu? Eu até sacaneava ele, que eu era muito mais flamenguista por ele, porque o segredo que ele carregou para o túmulo é que ele foi botafoguense até os 4 anos de idade. Aí depois de 4 anos, aí eu falei, pô, eu sempre fui Flamengo, você não. Você até os 4 anos era botafoguense. E ele ficava... E aí o que aconteceu, ele escreveu uma coluna no Dia.
E na época ele pegava no pé pra caramba do Júnior Baiano, que ele ficava chamando o Júnior Baiano de grosso, que o Júnior Baiano era grosso. E o Bussunda tinha um negócio que ele não tinha, né, obviamente, velocidade, arranque, preparo, mas ele tinha muita habilidade. Então o Bussunda era um jogador habilidoso. Era essa ideia do... Então ele valorizava essa coisa do camarada que matava a bola com elegância, dava passe, clássico, né? chutava de canhota, ele era canhoto. Então tinha essa coisa do, entendeu? O craque era esse cara, entendeu? Não era o Júnior Baiano. Sim. Então ele descia o sarrafo do Júnior Baiano na coluna dele do dia. E aí, quando a gente foi lá pedir autorização pro Maracanã para gravar não sei o quê, aí o vestiário, a galera ficou sabendo que a gente ia gravar no dia da final, tanto o Flamengo quanto o Botafogo. E aí veio um recado via assessoria do Flamengo, que o Júnior Baiano tinha mandado um recado delicado que se o Bussunda aparecesse lá, ele ia matar o Bussunda de porrada. Aí era capaz. Daí, você tratando de Júnior Baiano... uma voadora, brother, do cara. Mas não era isso, de novo, não é arregamento, porque, na verdade, assim, a gente não queria na época, hoje em dia todo mundo quer a polêmica, a gente queria a piada. Então a gente não queria um cara pé da vida. O cara pé da vida não fica engraçado. Não, entendeu? Não. Você pode até achar engraçado o cara com raiva, histérico. Mas você fazer junto ali é meio mas aí escroto, né? Eu acho constrangedor. Eu tive até uma cena do Pânico comigo, que foi foda também, no 7x1, que eu estava trabalhando para o Sport TV, e eu estava lá no Mineirão. Então, aquele negócio 7x1 foi um negócio muito humilhante, foi um negócio horroroso. Para quem não estava, já foi para quem estava lá. Sim. Era um negócio lá, eu me lembro que eu estava saindo com a cabeça desse tamanho, transtornado, aí tinha um alemão assim, I need your ticket, que eu estava com o ingresso assim, que eu falei, toma, filha da puta, deu do ingresso para ele. Aí tô andando assim, e eu queria ter ido embora. Do meio, eu falei, eu estava com o Hélio. Aí falou, negão, vamos embora. Eu falei, que nem que ir embora, cara. A gente tem que trabalhar depois do jogo. Que tava lá. Verdade. Aí fica assim, aí fica lá, né? 5x0. Aí, ninguém conta no intervalo. 5x0 a Alemanha, depois da humilhação da Alemanha, tirar o pé. Que aquele lá, o Schweinsteiger. Schweinsteiger, chegou, tu via o cara mandando assim, tipo, dando uma calma. Mesmo? Todo mundo. Tu viu ele? Não, tu via que os caras tiraram o pé. Tu viu que os camaradas estavam. Dá bem, né? Aí os caras começaram a gastar a bola 5x0. Quando acaba o intervalo, começa a torcida do nosso rival, do nosso adversário, não rival, Atlético Mineiro. Eu acredito, meu amigo. Puta que pariu. Eu fiquei com uma raiva do povo brasileiro. Eu fiquei assim, vocês acreditam em quê? A minha vez, eu falei, eu vou morrer aqui agora, mas vou morrer por uma causa justa. Bussunda, eu tô chegando. Eu cheguei assim, cara, eu fiquei irado, não sei o quê. Aí, beleza, eu tava nesse estado de espírito. Aí quando eu tô saindo, lá para o diabo do negócio que eu tinha aí, ponto de conta, para fazer o trabalho depois, que eu tinha que fazer, dessa derrota cachapante, aí vem a galera do Pânico, vejo, e aí começa não sei o quê, fazer umas gatices, eu falei, pô, brother, tô com a cabeça crunch, não vai dar piada não, cara. Aí que os caras gostavam. Eles gostavam disso. Aí o cara, não sei o quê. Pilha, né? Aí ficou da pilha, não sei o quê, pra falar. Eu falei, pô, mas não fala não, tu quer outra coisa, faz teu programa aí. Aí, beleza, aí eu entrei no tal do Mídia Center e fui dar uma mijada, né? Quando eu tô dando uma mijada, vem ele com a câmera, né? Assim, não apareceu, eu tava com uma paredinha aqui. Aí falou, não sei o quê, eu falei, pô, cara, tu conseguiu, entendeu? Tu conseguiu. Então, assim, você quer que eu fale? Eu falei assim, pô, vá pra puta que eu pariu, Aí comecei, vai tomar no cu. E eles, obviamente, botaram com um monte de apitinho, mas foi isso. Aí depois a gente se encontrou, eles foram lá no escritório, fizeram aquisição, fecharam a rua lá em Ipanema, aquela coisa parepada. Eu falei, pô, não vou virar a Luana Piovani do cara, né? Lógico. Aí eu falei, pô, entra aí, não sei o quê. Aí ele falou, pô, mas você ficou muito esquentado. Só porque o Brasil perdeu, eu falei, cara, a nossa diferença é essa, entendeu? Se você acha que foi só porque o Brasil perder de 7x1, pra mim não é só, nunca. Não é só. Pra mim foi ali. Pra caralho. Não, foi uma fratura. Eu a partir dali, o Cristal, eu era um torcedor da seleção brasileira. Depois dali, cara, não é que eu torço pra se ferrar, mas eu não acompanho, entendeu? Não vejo, não me empolga. O 7x1 pra mim foi um túmulo, entendeu? Gota d'água.